Abram em Mateus 27, irmãos. A gente leu esse texto aqui no domingo. Glória a Jesus. Mateus 27, verso 1. Eu quero pegar um gancho na pregação de domingo. Eu meditei bastante nesse texto, irmãos. Na verdade, na mensagem de domingo, né? Eu confesso para os irmãos que eu aprendi bastante com aquela pregação. E por meditar nesse texto, o Espírito Santo me tocou para trazer uma mensagem na continuação desse texto, né? Então diz assim, irmãos, Mateus 27, verso 1. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: o que nos importa, isso é contigo. Que interessante, irmãos. Verso 5: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, meditando um pouco nesse texto, Judas, ele não perseverou na doutrina de Cristo. Por quê? O homem judeu, quando ele cometia um pecado, ele procurava o sacerdote. Porque o sacerdote é que podia, no judaísmo, fazer um sacrifício pacífico para que ele pudesse receber o perdão. O homem sem Jesus, ele precisava de alguém que estivesse intermediando ele com Deus, né? Porque era assim que o judeu queria. Então, a palavra do Evangelho nos ensina que hoje nós temos um sumo sacerdote que esse sim pode se compadecer de cada um de nós. Ele sim é aquele que pode receber a nossa oração, o nosso pedido de perdão. Ele sim pode nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Judas, andando com Jesus, vivendo 3 anos como um discípulo de Jesus, não ouvia Jesus falar. Então, quando ele cometeu o pecado, ele entendeu o pecado que ele cometeu, mas ele não procurou a igreja, ele procurou o sacerdote, ele procurou o templo. O que ele fez a partir dali? Pegou as moedas e jogou dentro do templo. Foi, vamos dizer assim, uma tentativa frustrada dele conseguir perdão. Porque na cabeça dele, estava ali, Deus estava ali, os sacerdotes estavam ali. E na verdade o Senhor Jesus não ensinou nada disso. O Senhor Jesus nos deu um novo testamento, no sangue dele. O Senhor Jesus nos deu uma lição que é uma mensagem nova, é o Evangelho, é uma boa novidade, não é? Então, irmãos, vou dar um exemplo para os irmãos aqui, ó, no capítulo 6 de João. Vamos lá, irmãos, verso 60. Capítulo 6 de João, verso 60. Então, o Senhor Jesus, nesse capítulo aqui, ele tem um debate com judeus, com fariseus, porque tendo ele feito um milagre na multiplicação dos pães, tendo andado sobre as águas, as pessoas viram os sinais, ficaram maravilhados, mas quando o Senhor Jesus começa a pregar o evangelho e dizer que os homens deveriam crer nele, os judeus falaram assim: peraí, para eu crer em você, preciso ver um sinal. Não é? O judeu ele vive de sinais. Por quê? Porque durante a vida deles todinha, o Senhor do Velho Testamento fez muitos sinais. E deu muitas provas do seu poder diante deles. Então eles pensaram assim: bom, o Senhor nos deu para comer pão e peixe, multiplicou, mas não é suficiente. Eu quero ver algo grande, por quê? Porque Moisés, que prega a lei, em quem nós cremos, ele nos deu o pão do céu. Então, esse pão aí que o Senhor multiplicou não é suficiente, não. A gente quer o pão do céu. E aí o Senhor Jesus revela para eles: não, Moisés não deu o pão do céu para vocês coisa nenhuma. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Os vossos pais comeram o maná no deserto, o pão que vocês dizem ser do céu, e morreram. E todos morreram.
Sem mim, né? Sem Jesus, sem o verdadeiro pão do céu, todos estão mortos, todos estão condenados. Sem Jesus, não tinha ninguém que tinha entrado no céu. O Senhor Jesus foi o primeiro que entrou no céu. É o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro filho, o primogênito, é Jesus. Antes de Jesus não havia filho de Deus, né? Como está no capítulo 1. E essa é uma verdade, irmãos, que muitos, até o dia de hoje, homens letrados na teologia, não admitem, não aceitam, não entendem isso. Mas o texto é muito claro, que diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, primeiro, quando que o nome de Jesus foi manifesto? Não é? Quando o Senhor Jesus veio. Quando o anjo apareceu para Maria e disse para ela, olha, o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Né? O nome Jesus, ele vem de uma raiz, salvação. Né? Esse nome Jesus, Yeshua, vem de salvação. Então, ele, olha, o nome dele vai ser Salvador. Por quê? Porque ele salvará os homens dos seus pecados. Então, como que alguém poderia ser filho se não tinha nem ouvido falar de Jesus? Não é? Então, o Novo Testamento ele traz revelações e as pessoas não enxergam. Então, aqui no verso 60, depois desse debate, o Senhor Jesus, nesse texto, ele já estabelece de uma forma misteriosa, oculta, estabelece ali a ceia. Então, ele fala: olha, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Se vocês não comerem minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm entrada no céu, no reino dos céus. Então, eles começam por não entender o que o Senhor Jesus falava, porque o Senhor Jesus falava em parábolas. Não era qualquer um que ia crer, só ia crer aquele que perseverasse na palavra de Jesus, não é? Então, nesse momento, o que aconteceu? Eles se escandalizaram. Então, no verso 60 diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, quem foi que disse essas coisas? Os seus discípulos, né? Discípulos de Jesus. Sabendo, pois, verso 61, Jesus em si mesmos, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos. O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vocês estão me olhando como carne. Vocês estão me olhando aqui como um corpo, como um homem. Vocês vão se escandalizar o dia que vocês me virem subir ao céu. Quando vocês me virem transformados. Não é? Porque Jesus foi transformado. O corpo de Jesus foi glorificado e ele subiu ao céu. Vocês estão escandalizados porque eu falei de comer a minha carne e beber o meu sangue? A carne para nada aproveita. Mas a palavra que eu vos digo é espírito, são espírito e vida. Então, a palavra de Jesus, o que o Senhor Jesus fala, não é carnal, é espiritual. Então, o Senhor Jesus falava coisas espirituais e eles só enxergavam coisas carnais. Verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de. Então ele sabia que, inclusive, Judas era um dos que não aceitavam a mensagem. Judas estava aqui, Judas estava escandalizado. Judas, nesse momento aqui, estava indo embora. O texto nos faz entender. Ó, e dizia, verso 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Então, o Senhor Jesus viu os discípulos irem embora. E os apóstolos estavam com ele ali ainda. Judas estava junto. Mas o coração dele já não estava junto mais. Né? E o Senhor Jesus falou, vocês também querem ir? Querem ir embora? E aí Pedro fala por todos, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Algumas pessoas lembram desse texto e falam para onde iremos nós. Mas o texto não diz isso.
Pedro entendeu que o caminho era Jesus. O Senhor era Jesus. O Deus verdadeiro estava em Jesus. Por isso ele disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Senhor, quem antes do Senhor me prometeu vida eterna? Quem? Então, para quem eu irei? Eu vou virar as costas aqui e vou para quem? Vou voltar para o judaísmo? Lá não tem vida eterna. Lá não tem promessa de vida eterna. Lá não tem salvação. Para lá eu não volto. Os irmãos percebem? Então, essa mensagem mostra, irmãos, que quando alguém não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Ele não conhece Deus. Judas, andando com Jesus, não conhecia Deus. Porque no dia do pecado, da aflição, ele foi procurar o falso Deus. Ele foi procurar um que o Senhor Jesus desmascarou. Ele foi procurar um que o Senhor Jesus vinha dizendo: esse tal é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Ele roubou, matou e destruiu o tempo todo. Ele é o pai da mentira. Não é? Está lá em João capítulo 8. Então, na sequência que ele diz aqui, ó: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo, adversário. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que coisa, irmãos. Então veja, depois de tudo, o Senhor Jesus Cristo abre a verdade ali para os 12. E mesmo assim, irmãos, por ele não ouvir, por ele não perseverar na doutrina de Jesus, por ele não ser lavado, ele caiu. E quando ele foi buscar arrependimento, ele foi procurar naquele em quem não há lugar de arrependimento. Não é? Como está lá em Hebreus, capítulo 12. Não é isso? Esaú o buscou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Então ele queria herdar a herança, a promessa, mas não havia perdão, não havia arrependimento. E na verdade a história dele, de Esaú, fica claro que desde o ventre já havia uma inimizade entre ele e o irmão. A mãe dele se voltou contra ele, a mãe dele se colocou junto com Jacó na injustiça, não é? E fizeram aquela maldade com ele, enganaram o pai dos dois, né? Para que ele perdesse a herança. Então, em Jesus não é assim. Então, no capítulo 8, irmãos, vamos lá, verso 30, João 8. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. O que o Senhor Jesus estava dizendo? O Senhor Jesus tinha intercedido por aquela mulher adúltera. A mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada e eles estavam usando a lei do pecado e da morte, o ministério da morte, para matar aquela mulher. Os judeus estavam usando a lei de Jeová para matar aquela mulher, na intenção: ou eu mato essa mulher ou eu mato Jesus. Porque se ele falar contra a lei de Moisés, a gente tem um motivo para matar ele. Olha, Moisés nos mandou que a tal tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Então veja, eles estão usando a lei do Velho Testamento para matar aquela mulher, ou para matar Jesus. Né? E o Senhor Jesus, de forma brilhante, né, maravilhosa, o Senhor Jesus faz com que aqueles homens larguem as pedras. E eles largaram as pedras. Não sabemos o que o Senhor Jesus escrevia no chão, mas eles, tocados na consciência, entenderam: eu não posso apedrejar porque eu sou pecador. Largaram as pedras. O Senhor Jesus começa um discurso. E muitos creram na pregação de Jesus. E aí ele diz, verso 31, Jesus dizia, pois, para quem, irmãos? Aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os judeus, os fariseus, os homens da lei, precisavam permanecer na palavra de Jesus, não na palavra da lei. Então o Senhor Jesus estava falando de uma palavra nova, o Novo Testamento, um novo mandamento, uma nova aliança, umas boas novidades do Evangelho. E disse para eles: olha,
Permaneçam no que eu estou ensinando. Fiquem com o que eu estou ensinando. Aí vocês vão conhecer Eles não conheciam a verdade. Então eram judeus, eram fariseus, eram doutores, mas não conheciam a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê, irmãos? Do judaísmo, do pecado, da morte, do ministério da morte, do ministério da condenação. Que o apóstolo Paulo fala que a lei dada por Moisés é o ministério da morte e o ministério da condenação. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 3. Né? Então, verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe, está vendo? O Senhor Jesus está falando de forma espiritual. Né? Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando o que para eles aqui? Se vocês receberem a libertação do filho, porque vocês são servos, não é? O filho fica sempre em casa, o servo não. O filho quer libertar vocês. Se vocês forem libertos pelo filho, vocês vão ser verdadeiramente livres. Para ser liberto pelo filho, tem que crer no nome de Jesus. Tem que permanecer nas palavras de Jesus. É o que a palavra nos ensina. E disse, vocês são servos do pecado. E quem que é a força do pecado? A lei. A lei de quem? De Moisés. Quem que deu a lei para Moisés? Jeová. Deus do Velho Testamento, não é? Então, quem que prendia os homens mortos no pecado? A lei. Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro disse. Para quem? Porque aquele que me deu a lei não me deu vida eterna, me deu morte, me deu condenação. Eu já entendi isso aí. Então, eu não vou para lugar nenhum, Senhor, eu fico com o Senhor. Onde que o Senhor vai? Eu vou atrás. O que o Senhor vai ensinar? Eu quero aprender. Eu não vou para lugar nenhum, Pedro disse. Mas Judas estava querendo ir embora. Não é? Então, irmãos, verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra. Então eles queriam matar Jesus. Com base no quê? Na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Eles queriam matar Jesus. E o que ele diz no verso 38? Eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Está mais claro, irmãos, é impossível não entender isso. É impossível. Eu estou ensinando a palavra do meu Pai, porque a palavra que eu prego não é minha, mas é do Pai que me enviou. E vocês estão fazendo aquilo que o Pai de vocês ensinou vocês a fazer. Ele ensinou vocês a matar. Foi a primeira coisa que o povo de Israel fez quando recebeu a lei no Monte Sinai. A primeira coisa. A primeira coisa, Moisés desceu de lá de cima e encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. E nós sabemos quem tentou o coração deles para adorar um bezerro de ouro e fazer um bezerro de ouro, porque ele fez isso muitas vezes, não é? Moisés volta para o monte e recebe as instruções, desce de lá, cada um tire a sua espada, mate o seu irmão, mate o seu vizinho, para que a ira do Senhor se aplaque. O Senhor queria matar vocês. Eu intercedi por vocês. Por quê? Porque ele queria matar todo mundo. Os irmãos lembram? Ele deu conselho para Jeová. Vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito, o seu povo, para matar no deserto. Não faz isso não. Se arrepende desse mal. E Jeová se arrependeu. É mesmo, vão dizer isso mesmo. Tá bom, vai lá. Desceu e o povo tirou a espada e se matou. Um matou o irmão, matou o vizinho. Está escrito. Ministério da morte. Foi o primeiro ato. Depois foram dadas novas tábuas da lei. Né? Ele desce de lá, o que acontece? Um homem é pego pegando gravetos, lenha, num dia de sábado. Moisés falou, opa, pecado. Está escrito que não pode trabalhar no sábado, está trabalhando no sábado. O que eu devo fazer? Não sei. Vou consultar o Senhor. Jeová, meu Senhor, Elohim, não é? El Shaddai. O que eu tenho que fazer agora? Porque o Senhor falou, não pode trabalhar no sábado. A gente entendeu, mas foi pego aqui, ó. Tá aqui ele, a família, os filhinhos dele, ó, todos os filhinhos. Tá aqui os animaizinhos dele também. O que a gente faz? Apedreja e mata, para tirar o mal do meio do povo.
que o povo todo fez, o povo de Israel? Apedrejou e matou aquela família. Matou o homem, matou a mulher, matou as crianças, matou os animais. Está escrito no Velho Testamento. Está bem claro. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus ensina. Eu vim da vida. O diabo, o mercenário, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouvem ele. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Elas não ficam ouvindo o Velho Testamento. As ovelhas não ficam aprendendo da lei. As ovelhas aprendem do Novo Testamento. As ovelhas aprendem de Jesus. Está lá em João capítulo 10. E aqui, eu falo o que eu vi junto do meu pai, e vós fazeis o que viste junto do vosso pai. Vamos abreviar aqui, irmãos. Verso 44. Vós tendes por pai o diabo. Então, o Senhor Jesus está falando para os judeus. O pai de vocês é o diabo. O meu pai é Deus. O pai de vocês é o diabo. Tá claro, não tá? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou porque um dia ele teve verdade, porque Deus o fez na verdade, não fez na mentira. Mas ele não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então é por isso que as pessoas não entendem o evangelho, porque elas estão sendo enganadas por uma mentira. As pessoas estão presas numa mentira, continuam aprendendo de uma mentira e estão presas e mortas em seus pecados. Precisam permanecer em Cristo. Então, irmãos, em Gálatas, capítulo 1, estamos terminando já, irmãos. Quem não ouviu a pregação de domingo tem que ouvir, irmãos. Ouça a pregação de domingo. Gálatas, capítulo 1, verso. Vamos ler do verso 6 em diante. Depois de Coríntios. Todos acharam? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho? Eu estou maravilhado, Paulo está dizendo para os Gálatas, que tão depressa vocês se desviaram da mensagem de Cristo e foram para um outro evangelho. E ele vai dizer, o qual não é outro. Ou seja, não existe outro. É um falso evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, alguém entrou na igreja dos Gálatas e começou a pregar judaísmo dentro da igreja. Palavra de Moisés. Palavra do Velho Testamento. Começou a pregar isso lá na igreja. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, quem? Ele, Timóteo, Apolo, Tito, todos os companheiros de Paulo que viviam pregando o evangelho, não é? Se nós mesmos voltarmos aqui, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que seja maldito, anátema. Assim como já vos dissemos agora e de novo, eu vou repetir. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja um maldito, seja anátema. Tá vendo, irmãos? E ele vai dizer, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês desde sempre, eu aprendi de Deus, não aprendi de ninguém. Ele vai dizer aqui na sequência. Eu não aprendi com ninguém, eu aprendi do próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus apareceu para mim no caminho. Não é? Eu era judeu, eu tinha muitas coisas no judaísmo, mas ele apareceu para mim, ele me mostrou, ele me ensinou. Eu dei uma passada em Jerusalém, mas não fiquei 15 dias lá. Fiquei com os irmãos há pouco tempo, mas não aprendi nada deles. Nada. Eu aprendi do próprio Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus. No capítulo 3, irmãos, vamos finalizar aqui. Verso 1. Gálatas 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à
verdade. Então, quando eles vão para a lei, quando eles vão aprender sobre circuncisão, sobre guardar sábado, sobre dar dízimo, campanha, corrente, voto, quando eles vão aprender as coisas que o Velho Testamento ensina, eles não estão na verdade, eles voltaram para a mentira, não é? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tá claro aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão recebendo a lei, vocês estão ficando louco. Quem foi que evidenciou Cristo? A salvação e a vida eterna para vocês? Foi na lei ou foi na graça e na fé? Não é? Vocês são tão insensatos, verso 3, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quem está na lei está na carne. Quem está aprendendo de Moisés está na carne. Quem está aprendendo do Velho Testamento está na carne. É um carnal. Quem aprende do Velho Testamento é um carnal. Está perdido. O texto vai dizer isso. Será, verso 4, que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês recebem o Espírito Santo por causa do Velho Testamento ou por causa da pregação de Cristo? Pregação do Novo Testamento. Então os irmãos percebem, irmãos, que o apóstolo Paulo está indignado com a igreja, indignado. E ele diz, assim, verso 6, como Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, está falando agora das obras da lei, da lição do Velho Testamento, da palavra de Moisés, não é? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Quem está aprendendo o Velho Testamento, aprendendo da lei, está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então a pessoa começa a cumprir a lei, ela cai da graça. Ela volta para a maldição. Ela volta para a condenação. Ela volta para a mentira. Ela volta para o ódio, para a ira, para a vingança. Ela volta para a carnalidade. Ela volta a querer ser rica, a querer ter bens, a querer ser exaltada, glorificada. Ela não quer mais sofrer nada. Ela não quer mais padecer por nada. Porque é uma carnal, uma pessoa carnal. Não é? Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas da lei, por elas viverá. Então quem vive cumprindo e aprendendo de Moisés vai viver pelas coisas de Moisés. Cai da graça. É o que ele diz no texto, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. Então até isso o Senhor Jesus foi. A lei dizia, se alguém for pendurado no madeiro, esse tal é maldito. Está aqui a referência. Deuteronômio 21, 23, está escrito aqui. Então, a pessoa era pendurada no madeiro, morta, pendurada, ela era maldita. Tinha que arrancar o corpo da pessoa dali, do madeiro, tirar para fora da cidade, porque amaldiçoava o lugar onde ele estava. Eles tiraram Jesus para fora da cidade, para matar Jesus fora. E penduraram o Senhor Jesus, amaldiçoaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi maldito para que nós não tivéssemos maldição. E a pessoa sai da graça de Cristo e da fé e volta para a maldição. E abraça a lei, e dá dízimo, e quer ser rico. Né? E fica enganado. E o diabo engana, e o diabo lança pecado, lança maldição, e a pessoa vai e se mata. Foi o que aconteceu com Judas. Não é? Então, irmãos, glória a Jesus. Irmãos, acho que eu vou encerrar por aqui, nosso horário
Nosso horário já foi, né, irmãos? Só vamos ler aqui, ó, vamos para o verso 19, para não perder essa oportunidade, né, irmãos? Verso 19. Logo, para que é a lei? Qual que é o objetivo da lei? O porquê da lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta por quem, irmãos? Foi por Deus? Foi? Quem que foi que deu a lei? Foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem que é o mediador? Moisés. Moisés mediava. Moisés ficava entre o povo e Deus. Deus do Velho Testamento. Então foi posta por quem? Pelos anjos. Na mão de um mediador. Então, irmãos, não era Deus, né? Quem que estava no Monte Sinai? Anjos. Não era Deus. Foi dado para Moisés. E ele diz no verso 20: Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Ora, Moisés não era de um só. Moisés era de muitos. Muitos apareceram para Moisés. Um dizia para ele, não pode matar. Outro dizia para ele, mata. Um dizia uma coisa para ele, olha, se alguém me vê, certamente morrerá. O outro aparecia para ele, face a face. Conversava com ele. Aparecia, aparência, ele via a aparência do Senhor. Ele falava boca a boca com o Senhor. Mas eram muitos. Eram muitos. A aparência de dragão. Saía fumaça, carvões, brasas da sua boca. Não é? Porque eram muitos anjos. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, irmãos, a palavra hoje nos mostra que nós temos que ficar com Jesus, permanecer em Jesus, permanecer na graça, permanecer na salvação pela fé em Cristo Jesus. Acabou a lei, acabou o Velho Testamento. Reforce esse seu entendimento. Não vacila, não duvide, irmãos. Não fica olhando para as multidões. As multidões estão caminhando para o abismo. Fica na nossa pequenez, como diz. Né? Por quê? Porque o caminho é apertado, a porta é estreita e poucos são os que a encontram. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos. Irmão Everaldo, agradece aqui, meu irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa noite. Te agradeço por mais este culto. Te agradecemos por mais esta palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. O Senhor toma posse das nossas vidas, Senhor Jesus. Acrescenta em nós a fé, Senhor Jesus, não deixando que nenhum de nós venhamos olhar para trás. Abençoa, Senhor Jesus, o culto desta noite. Abençoa a palavra que foi ministrada, Senhor Jesus. E que nenhum de nós venhamos sair daqui hoje apenas como ouvinte,